João capítulo 16, de 7 a 15. A gente costuma dizer que há males que vêm para bem. De fato, tem muitas coisas que a princípio acontecem em nossas vidas e nós ficamos tristes, entristecidos. Por exemplo, nossos netinhos passaram por aqui no carnaval, na semana passada, e a gente teve o gostinho de ficar com eles um pouco, não ficaram o carnaval inteiro com a gente, mas enquanto estavam indo daqui para Uberaba, depois voltando de Uberaba para Marilândia, então eles passaram por aqui, tivemos um gostinho de ficar com eles, e a gente queria estar junto sempre, mas nem tudo é como a gente quer, e às vezes isso é para o nosso bem. A gente pensa que talvez seja ruim, muitas coisas que nos acontecem, mas pode ser para o nosso bem. É o caso que Jesus está dizendo aqui nesse parágrafo de João 16, de 7 a 15, porque ele diz que é bom que eles estivessem partindo, é bom que eles estivessem indo para o Pai e deixando os discípulos, embora eles estivessem tristes, porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Espírito Santo. E ele fala que o Espírito Santo é o Consolador, e em outra parte ele diz o outro Consolador, que é para ficar no lugar dele, o substituto dele, porque o Espírito Santo só poderia vir quando Jesus partisse. E o Espírito Santo, ele pode fazer mais, em certo sentido, do que Jesus estando em carne, porque Jesus ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Espírito Santo sim. Aqui, por exemplo, ele está aqui conosco agora, nós acreditamos. Ele está também na Igreja Batista, ele está na Igreja Presbiteriana, ele está em milhares de igrejas, através do mundo, enquanto o mundo vai girando, enquanto vai chegando a hora dos cultos, então ele está lá também, e ele está conosco em todo o tempo. Então por isso que nós podemos dizer que é bom. E vamos ler então João 16, de 7 a 15, depois nós vamos falar sobre esse outro Consolador. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? João 16, de 7 a 15. Espera aí que eu estou no lugar errado aqui. Achei. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos dar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, e pedimos que o Senhor esteja nesse momento com o Teu Espírito,
falando em nossos corações, de forma que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos compreender e aplicar, e que isso possa transformar as nossas vidas. Pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui hoje, especialmente aqueles que estão doentes, que Tu possas cuidar deles, e que o Senhor abençoe esse tempo. Nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Obrigado. O outro Consolador. Jesus disse que era necessário que ele fosse, para que fosse possível, então, ele enviar o Consolador. E quando ele diz isso, ele fala da missão, ou das missões que o Espírito Santo tem para fazer quando ele viesse. Então nós vemos aqui algumas missões. A primeira delas, a primeira missão, é que ele veio para consolar, por causa do nome, né? O nome que Jesus dá ao Espírito Santo. Ele diz no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então, se ele é o Consolador, é porque ele tem a missão de consolar. O Espírito Santo, ele nos consola. E o sentido da palavra consolar, ele pode ser, por exemplo, no grego, né? No grego seria parakleo, né? Essa palavra que foi traduzido para consolador é paracleto e consolar parakleo. Então ela pode ter, essa palavra, ela pode ter o sentido que nós entendemos como consolo, como consolador, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está chorando, né? Quando uma pessoa está precisando de alguém para ouvi-la, simplesmente ouvir e não julgar, tentar entender. Então, muitas vezes nós precisamos ser consolados, e o Espírito Santo, ele faz isso conosco, porque nesta vida que nós vivemos, nós passamos por bastante dificuldades, né? Os irmãos estavam aqui compartilhando, né, várias coisas que têm acontecido, e então o Espírito, ele pode fazer isso, e ele faz, ele nos consola, como diz, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mas também essa palavra, ela pode significar uma exortação, uma palavra de exortação, como diz ali, por exemplo, em Atos 2:40, falando de Pedro, quando ele estava pregando no dia do Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo veio de forma definitiva para habitar na igreja. Foi a inauguração da igreja, eu acho, naquele dia, porque veio o Espírito Santo e ele veio para ficar. Naquele dia Pedro fez um discurso para aquela grande multidão que estava, porque era um dia de festa, tinha muita gente de fora, lá em Jerusalém, e naquele dia se converteram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Então foi vamos dizer assim, a inauguração da igreja, e os primeiros convertidos, então, foram aquelas 3.000 pessoas. E Pedro, né, aqui diz que ele fala, né, em Atos 2:40, que ele fala com muitas palavras, ele dava testemunho e exortava. Então essa palavra exortava, ou exortar, é a palavra parakleo, ele consolava as pessoas, mas aí não é porque as pessoas estavam tristes, mas é porque ele precisava falar, de certa forma falar de uma maneira que convencesse as pessoas, que elas precisavam se converter. Então ele
diz aqui então, com muitas outras palavras, ele deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, o Espírito Santo, ele pode fazer isso também, ele pode nos exortar. Ele pode exortar, pode ser que você esteja, por exemplo, andando num caminho errado, e aí ele quer te voltar para o caminho certo, ou pode ser que ele queira incentivar você a continuar no caminho certo. E, de certa forma, quando nós viemos à igreja, um dos propósitos de nos reunirmos, a Bíblia diz que é exortarmos uns aos outros. E exortar é como a gente fosse carregar a bateria. Muita gente diz que quando vem à igreja está recarregando a bateria espiritual. E é isso que nós fazemos, nós exortamos, nós animamos uns aos outros para continuarmos e não desistirmos deste caminho. No Salmo 23, fala do pastor, do bom pastor. Davi, que escreve esse salmo, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e assim por diante. E em determinado momento ele fala essas palavras, no versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara, e o teu cajado me consolam. Então essa palavra já não é grega aqui, é uma palavra hebraica, mas ela fala de consolo, mas ela usa a figura do cajado e da vara, ou do bordão. É interessante isso. Eu li um artigo num site chamado, deixa eu ver aqui, onde que está o nome do site aqui, Estilo Adoração. Eu li nesse site esse trecho, eu achei interessante. Ele fala, explicando, falando sobre esse versículo, ele diz que enquanto a vara era um bastão reto, o cajado tinha a extremidade curvada, que podia se prender às ovelhas individualmente, colocando-as na direção correta. Além disso, quando o pastor recolhia o rebanho no final do dia, ele fazia com que as ovelhas, uma a uma, passassem por seu cajado, para que ele pudesse contá-las e examiná-las. Então, consolando com o cajado, consolando com a vara. A vara, nós sabemos que serve às vezes para bater, não é? Então, se a ovelha estava no caminho errado, podia bater na ovelha, para ela voltar no caminho certo. Então, consolar pode ser isso também, não é só passar a mão na cabeça, mas é exortar e muitas vezes corrigir, trazer para o lugar, ou limitar, como nesse caso das ovelhas, o pastor pegava o cajado, usava aquela parte curvada para puxar a ovelha, ou quando estava passando, apertar ela ali contra o portão, para que pudesse examiná-la e contá-las. Então o Espírito Santo, ele faz isso conosco, ele nos consola. Isaías, ele fala também que o Senhor, falando o nome de Deus, na Bíblia, na nossa tradução está lá Senhor com letras, tudo com letras maiúsculas, significa ali que era o nome de Deus. Então ele está falando de Jeová, ou YWHW, AWH, que a gente não sabe como se pronuncia, mas talvez seja Jeová essa pronúncia, que é o nome de Deus, ou seja, é o Deus que aparece ali no Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas Isaías, ele fala em capítulo 49, versículo 13: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. E depois em Isaías 51, 12, ele também diz, aí próprio Deus falando: eu sou aquele que vos consola. Então ele é
esse Deus do Antigo Testamento, ele é o Consolador. Jesus também era o Consolador, porque ele disse, quando ele disse que enviar o Espírito Santo, ele falou: eu vou enviar o outro Consolador, ou seja, igual a mim, para me substituir. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles são uma só pessoa, né? Aliás, um só Deus em três pessoas, né? É difícil a gente entender isso, mas é a Trindade. Então, tanto o Pai quanto o Filho são representados pelo Espírito Santo como o Consolador. Uma segunda missão do Espírito Santo, desse Consolador, é o que nós vemos nos versículos 8 a 11, é convencer. Nos versículos 8 a 11, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então esta é uma das missões do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós falamos o Evangelho para alguém, quando nós evangelizamos, quando nós damos o testemunho, tentando convencer as pessoas a também aceitarem a Cristo, a também se entregarem a Cristo, nós falamos, nós argumentamos, mas só quem pode convencer realmente essa pessoa é o Espírito Santo. Não tem outra maneira. Nós temos um exemplo disso na história da mulher adúltera, em João capítulo 8, quando eles trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e na lei dizia que então ela deveria ser apedrejada. Não só ela, mas o homem também. O homem eles não levaram, né? Só levaram a mulher. Mas o homem também, segundo a lei, deveria ser apedrejado. Mas eles levaram a mulher e disseram, então, eles queriam fazer com que Jesus incitasse ali aquele apedrejamento para depois culpá-lo, para depois entregá-lo ao poder de Roma, porque na lei de Roma eles não poderiam fazer isso. Na lei dos judeus, sim, mas eles estavam sob o domínio de Roma. Mas vocês sabem a história, né? Jesus, então, ele demora para responder, e aí, em certo momento, eles insistem. Jesus fazia de conta que não estava nem aí, né? Escrevendo no chão ali. Mas aí Jesus, sem levantar a cabeça, ele diz: então, aquele dentre vós que estiver sem pecado, lance a primeira pedra, seja o primeiro a lançar a pedra. E aí, então, todos vão saindo, desde o mais velho até o mais novo, um por um, e ninguém condena aquela mulher, porque também eles eram pecadores. Quem é que convenceu esses homens? Foi o Espírito Santo. Também, depois, um pouco mais adiante, no capítulo 8 ainda de João, Jesus fala assim: quem de vós me convence de pecado? É uma pergunta retórica, né? Ele estava dizendo que ninguém poderia convencê-lo do pecado, porque embora eles viviam acusando Jesus, injustamente ele sabia que estava andando com Deus e não tinha pecado. Ele estava no caminho certo. Mais adiante, na Bíblia, né, a gente vê a história do Paulo, quando ele estava preso diante do governador Félix. Félix, ele sim foi convencido do pecado, né? Quando ele chamava Paulo para conversar, e ele fazia isso frequentemente quando Paulo estava preso, ele tinha vários motivos. Um é que a esposa dele, ele era gentil, ou seja, romano, mas a esposa dele era judia. Ela era descendente de judeus. E então ele se casou com ela, então ele a levou junto com ele ali no ambiente lá
da prisão para conversar com Paulo, e ele então queria ouvir mais, queria saber como que é essa história aí de Jesus, né, que ele morreu, depois ressuscitou e tal. E Paulo então aproveitava essas oportunidades para pregar o evangelho, para falar. E Paulo, aqui em Atos 24 e 25, diz que quando Paulo estava dissertando acerca da justiça e do domínio próprio e do juízo vindouro, o Félix ele ficou amedrontado, né? Ele começou a passar mal ali, talvez, né? Ele percebeu que alguma coisa estava queimando dentro do seu coração, e ele interrompeu Paulo, falou: Paulo, pode parar por aí, né? Deixa, outro dia eu ouço, né? Quando eu estiver sem fazer nada, eu ouço você novamente. Então ele interrompeu Paulo, porque ele estava sendo convencido. E pena que ele não se converteu, pelo menos até aqui não fala que ele tenha se convertido. Mas também há outros espíritos, além do Espírito Santo, há outros espíritos tentando nos convencer de alguma coisa. E se nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, se nós não nos deixamos convencer, nós vamos ser convencidos por esses outros espíritos. Nós conhecemos a história do fariseu e do publicano, enquanto estavam orando. É uma parábola que Jesus conta, né, que o fariseu, ele falava de si para si mesmo, ele estava convencendo a si mesmo, ele estava se convencendo de que ele era justo. Ele, na oração, ele ora em voz alta e ele fala: Senhor, dou-te graças, porque eu não sou como... eu faço tudo, né? Eu dou dízimo, né? Eu faço todas as coisas, e eu não sou como esse publicano, né, que está aqui do lado. E o publicano, ele não ousava nem olhar para o alto, né? Ele, de cabeça baixa, ele simplesmente dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. A gente vê em Salmo 14:1 que o insensato, ele diz no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, não há quem faça o bem. Ele se convence, ele é insensato, e ele diz no seu coração: não há Deus, e ele se corrompe, e ele pratica abominação. Salmo 53:1 repete a mesma coisa. E então, se não deixar o Espírito Santo nos convencer, nós seremos convencidos por outros espíritos. Salmo 10, 4-6 também fala, né, que perverso na sua soberba, ele não investiga, todas as suas cogitações são que não há Deus. Então ele acha que vai dar tudo certo. Tem uma terceira missão ainda do Espírito Santo, que é ele nos conduzir ou guiar, né? Eu coloquei conduzir porque aí fica tudo com a letra C, né? Convencer, consolar, convencer e conduzir, né? Mas poderia ser guiar, como diz aqui. Ele tem então essa missão de nos guiar, de nos conduzir. Nos versículos 12 a 15, Jesus fala: eu tenho ainda muito o que vos dizer, mas não dá para falar agora, porque agora vocês não iam poder suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vai anunciar para vocês. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu digo que ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele tem essa missão de nos guiar, de nos conduzir. É como um barco mesmo, é como um barco à vela, né? Um veleiro, porque o Espírito Santo, essa palavra espírito, o grego é pneuma, é vento, né? E o vento então ele conduz, né? Ele empurra aí o barco e ele leva o barco na direção em que ele está indo. E você não tem como você ir contra o vento, né? Então, mas você tem que permitir que ele faça isso. A Bíblia diz que
você tem que se buscar isso, você tem que se encher do Espírito Santo, para que ele possa então te conduzir, para que ele possa te guiar. Na história do eunuco etíope, daquele tesoureiro da rainha da Etiópia, rainha Candace, quando o Filipe, correndo lá pela estrada, alcança o carro do tesoureiro, do etíope, ele estava lendo o livro de Isaías, estava lendo Isaías 53, né, que fala de Jesus, quando, aliás, não diz Jesus ali, mas ele fala que do servo do Senhor que viria, e ele não estava entendendo, e então ele estava lendo em voz alta, e o Filipe escutou o que ele estava lendo, e o Filipe então o abordou e perguntou: você sabe o que você está lendo? Você sabe o que está lendo? Ele disse: como que eu posso saber se alguém não me explicar? E essa palavra explicar é a mesma que Jesus fala ali, guiar, né? A tradução poderia ser guiar também. Como eu posso saber se alguém não me guiar, ou se alguém não me conduzir a entender? Então é necessário, quando nós lemos as Escrituras, que o Espírito Santo nos ilumine, que ele nos guie, para que nós possamos entender. E aí, no caso, o Espírito Santo usou o próprio Filipe para explicar. Então, partindo dali, então o Espírito, ele convidou o Filipe para subir no carro com ele. Na verdade era uma carroça, né, uma carruagem puxada a cavalo. Então ele foi explicando para o eunuco e ele se converteu. Ele então pediu para ser batizado. Também o Espírito Santo, nós vemos em Atos capítulo 13, que foi o Espírito Santo que deu, né, que conduziu Paulo e Barnabé para aquela primeira viagem missionária. Então, eles estavam orando na igreja e jejuando, e o Espírito Santo foi que chamou, que disse para eles, né, ali na igreja, que eles deveriam então mandar Barnabé e Saulo para a missão deles, né, de evangelização. E nós vemos também um pouco adiante, em Atos 16, que Paulo, ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrando para ele até mesmo onde era para pregar e onde não era para pregar o Evangelho. Então, no versículo 6, diz que ele estava percorrendo a região frígio-gálata e ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não era para pregar na Ásia naquele momento. Foi só na segunda viagem missionária que ele pregou ali. Na primeira, não era para ele pregar ainda. E também ele, no versículo 7, diz que ele, defrontando Mísia, ele tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então o Espírito Santo estava guiando esse ministério de Paulo. O Espírito Santo, ele faz isso. Mas como a gente já disse, há muitos outros espíritos concorrendo com o Espírito Santo para tentar guiar as pessoas para caminhos errados. Em 1 João 4:1, por exemplo, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então, não é para confundir qualquer espírito com o Espírito Santo, porque só há um Espírito Santo, é o Espírito de Deus, e ele está falando conosco, mas também há outros espíritos querendo falar conosco, querendo nos convencer. Então João diz, ele dá esse alerta: não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles realmente procedem de Deus. Efésios 6:12, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
as forças espirituais do mal nas regiões celestes é como se fossem as estrelas, né? Se a gente olhar para o céu, se a gente tiver a oportunidade de estar num lugar que não tem iluminação, eu estive assim uma vez, quando eu estava lá no Acre, né? Lá no Acre era legal, né? Dava para você ver bastante as estrelas, porque a gente estava no meio da floresta, na verdade, né? Era uma cidadezinha no meio da floresta, então à noite dava para ver bastante as estrelas. Quando você está no meio do mato, né? Quando eu era adolescente, eu gostava de ir no sítio dos meus tios, dos meus primos, e a gente então à noite ficava debaixo de uma árvore lá, com uma lamparina, conversando, porque não tinha televisão, não tinha nada, não tinha celular, né? E a gente ficava então batendo papo, contando história de fantasma, essas coisas, né? E aí a gente olhava para o céu e via o céu assim todo estrelado. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente dá para imaginar o quanto de espíritos tem, né? As estrelas não são espíritos, mas são comparadas, né? Muitas vezes as estrelas, a Bíblia fala dos anjos, né? Dos espíritos, como o exército dos céus, como se fossem as estrelas, né? Em Apocalipse, por exemplo, fala que quando Satanás caiu ou cairá do céu, ele arrastou consigo 1/3 das estrelas, né? Se referindo aos espíritos. Então, a gente não vê, né? O Espírito, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala, você ouve a sua voz. Ele fala que o Espírito Santo é como o vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Se você fizer assim com a mão, você vai sentir o vento, né? Ele está aqui. Assim é o Espírito também, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas além do Espírito Santo, tem outros espíritos. Tem espíritos bons, que são os anjos, e tem espíritos maus, que são os demônios. E eles também estão tentando falar conosco. E nós precisamos então ouvir esse alerta, que nós temos uma luta, que não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, devemos provar se realmente é o Espírito Santo que está falando conosco. Por isso que nós não podemos confiar em nosso coração. Porque muitas vezes nós fazemos nossas escolhas quando nós pensamos assim, se o meu coração está pedindo aquilo, se o meu coração está em paz quanto a essa decisão, então está tudo bem. Nem sempre é assim, porque os espíritos maus, eles também podem eles te dar essa impressão de que está tudo bem, mas não está. Então, é importante nós, como o João fala, provarmos se o Espírito realmente procede de Deus. Então, irmãos, é bom para nós que Jesus não esteja aqui, neste momento, presencialmente. Porque se ele estivesse, ele não poderia ter enviado o Espírito Santo. Mas ele foi para o céu, nós o aguardamos, ele disse que vai voltar, ele vem nos buscar. Mas enquanto isso, ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos o privilégio de sermos consolados. Nós temos o privilégio de sermos convencidos e também quando nós evangelizamos, que ele convença as pessoas através da nossa mensagem, do nosso testemunho. E também temos o privilégio de sermos guiados ou conduzidos pelo Espírito Santo. Para ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós precisamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que nós temos a palavra escrita. Nós falamos hoje na escola dominical de manhã, a irmã Núbia falou, né, compartilhou, dizendo que é importante você ler a Bíblia e você orar, né? Por que essas duas coisas são importantes? Porque o Espírito Santo vai falar com você dessas duas maneiras.
Você vai falar com ele na oração, mas ele também vai falar com você. E quando você ora, mas você não lê a Bíblia, você pode achar que é o Espírito Santo que está falando, mas não é. Pode ser que seja outro Espírito falando com você. Mas se você lê a Bíblia e ora, então você vai saber se é o Espírito que está falando, se é o Espírito Santo, porque ele sempre vai falar de acordo com as Escrituras, que é a palavra de Deus escrita. Amém? Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar esse privilégio que nós temos de ter esse outro Consolador que está nos auxiliando. Amém?